Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 72 com o tema Não as Palavras. Quem vai fazer o estudo para nós é o amigo José Maria do Amaral. É com você, meu amigo. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 72 com o tema Não as Palavras. Eu sou Amaral, farei o estudo com vocês. Vamos à leitura. Capítulo 72, Vinha de Luz, Emmanuel, Não as Palavras. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do mestre, em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. Emmanuel. Meus irmãos, já falei várias vezes aqui o quanto respeito, admiro a Emmanuel e suas orientações, especialmente por dois fatores. Fator número 1, a escolha de temas extremamente relevantes e duros. E a escolha número 2 é que ele coloca o preto no branco, né? Sem que alguém queira interpretar isso com qualquer tipo de conotação racista. Mas o preto no branco no sentido de que o que é para ser dito, o que é para ser debatido, o que é para ser comentado, ele fala. E ele não usa de subterfúgios, ele fala de forma direta. Sempre de uma forma respeitosa, mas ele fala de uma forma direta. E nesse texto ele fala a respeito de um assunto, ele tece com bastante cuidado, ele vai elaborando uma teia para a gente poder compreender verdadeiramente o raciocínio, de que há uma diferença profunda entre os teóricos e aqueles que fazem. Nas mais diferentes manifestações do cristianismo, nós encontramos irmãos, e não apenas no cristianismo, mas estamos falando do cristianismo porque somos cristãos. Nós encontramos irmãos que, por terem se dedicado, por terem estudado, por terem se aprofundado no estudo das grandes obras do cristianismo, por ter elaborado intelectualmente conjecturas importantes, fundamentais até para a compreensão da maioria, esses irmãos
sentem-se de alguma forma acima dos demais no particular do intelecto ou do conhecimento a respeito da palavra do Senhor. Nada contra esse sentimento, embora nós saibamos que é um sentimento que não contribui para a evolução individual daquele que o apresenta. Ocorre que, muitas das vezes, esses irmãos, profundos conhecedores dos ensinamentos que nos são trazidos pelo cristianismo, especialmente através dos ensinamentos que nos são trazidos pela doutrina dos Espíritos, esses irmãos carecem de duas perspectivas fundamentais para quando nós somos aquinhoados com algum dom que nos é trazido pelo Pai. Nenhum dom, meus irmãos, é para ser guardado debaixo da cama, no íntimo individual de cada um de nós. Todos os nossos dons, especialmente a inteligência, mas todos os demais, nos são ofertados para que nós possamos contribuir para o bem comum e facilitar para aqueles que não são aquinhoados com aquele bem particular o entendimento, a compreensão e a realização da obra do Cristo. Eu sei que nos é passado, atavicamente, que Jesus teve 12 apóstolos e que Paulo é o 13º apóstolo. E eu não consigo imaginar, entretanto, que quem quer que se diga cristão não se ofereça na qualidade de um apóstolo do Cristo. E quando eu falo apóstolo do Cristo, não é o apóstolo da pessoa, mas da mensagem do Evangelho. Eu creio que todos nós temos uma tarefa imprescindível de levar o Evangelho adiante para o maior número de pessoas possível, porque o Evangelho é um bálsamo de libertação para todos os tipos de sofrimento possíveis e imagináveis, e lhes garanto, meus irmãos, que entre encarnados e desencarnados, aqui neste orbe terrestre, todos sofremos muito. Talvez a diferença seja o endereço, o plano que se encontre da vida e a forma como lida com o sofrimento. Mas todos, qualquer olhar que nós cruzemos, seja entre encarnados e desencarnados, nós vamos encontrar por trás desse olhar um irmão sofredor. E quando nós estamos em sofrimento, principalmente nos sofrimentos mais profundos, aqueles que nos acompanham, meus irmãos, encarnação após encarnação, porque tem sofrimento que nos acompanha encarnação após encarnação. A psicologia chama de trauma, algumas religiões orientais chamam de karma, mas são desafios, são sofrimentos profundos, arraigados no espírito imortal que cada um de nós é, ao longo de inúmeras encarnações. E eu lhes digo, na qualidade, atualmente, nessa encarnação de médium, que para quem sofre, qualquer possibilidade de diminuir o sofrimento, mesmo que seja por um breve instante, mesmo que não seja para passar o sofrimento, vale a pena se for utilizado de forma humanitária, cristã e dentro dos preceitos da Evangelho. Quem sofre e padece de dores físicas, principalmente quem sofre e padece de dores físicas e emocionais, há muitos anos, há muito tempo, como falei para vocês, muitas vezes por várias encarnações, nós precisamos, muitas vezes, do apoio de um analgésico, que não vai curar o problema, mas que vai, por algum breve instante, diminuir aquela dor. Porque talvez vocês não saibam, meus irmãos,
quando nós temos dores crônicas, às vezes, quando a dor diminui um pouquinho de intensidade, a gente já é capaz de realizar muitas coisas na nossa vida que a gente não realiza no dia a dia. Tem gente que tem tantas dores que não consegue se levantar da cama, e às vezes as dores diminuem um pouquinho, e mesmo o sujeito com dor, só que com uma intensidade menor, ele levanta da cama, faz as coisas do seu dia a dia, trabalha, enfim. Quantos de nós? Quantos de nós saímos todos os dias para trabalhar com dores nos mais diferentes lugares do corpo e da alma? Onde eu quero chegar com vocês é que, como nós não sabemos qual é o sofrimento do outro, não vai cair nem um pedaço de nós se nós oferecermos um pouco de empatia. Isso não precisa ser feito necessariamente com palavras. Isso não precisa ser feito necessariamente com uma doação material. Tem tantas formas. Um abraço, o ouvido. Nós darmos espaço para que aquela pessoa fale para nós. Não virarmos as costas. Quantas vezes passamos por situações em que nós sabemos que aquele irmão está continuamente em sofrimento e nós então passamos a dizer o seguinte: não, isso é besteira, é essa criatura que gosta de sofrer e não deem muito valor, porque senão ela vai tomar conta de vocês, né, com os queixumes delas, com isso, com aquele outro. E a gente fecha todas as portas para uma comunicação com aquela pessoa. Porque é, como se diz no linguajar popular, o inconveniente, né, o chato. Nas casas espíritas tem muitos frequentadores que têm essa postura de sofrimento contínuo. Parece assim que quando você consegue mostrar para eles alguma solução, alguma situação que vai lhe causar alívio daquele transtorno, ele chega no outro dia na casa espírita com outro problema maior, né? Porque a questão dele é que ele precisa ter um problema para chamar de dele. E às vezes esses irmãos precisam só ser ouvidos, sabe, gente? Então, às vezes eu fico vendo o teórico, grande palestrante, o escritor de livros, grande autor, que não consegue ter um pingo de delicadeza quando ele está fora do palco, quando ele está fora do púlpito. Um pouco de gentileza. Às vezes eu vejo grandes trabalhadores do cristianismo que, quando estão fora das vistas dos fiéis, dos seguidores, da comunidade da qual ele faz parte, da casa religiosa, dos irmãos em ideal religioso, ele se transforma, tal como aquele romance do médico e o monstro. E a minha dúvida é, se nós temos tanto conhecimento, se nós temos tanta teoria a respeito do espiritismo, será que a gente continua a acreditar que a gente vai enganar algum espírito? Desempenhando um papel quando os outros estão vendo de um sujeito abnegado, um irmão de luz, benemérito. Olha, aquele trabalhador suado, todos os dias está na casa, espírito, participa de todas as ações humanitárias, mas saiu daquele palco, se transforma em alguém que carrega dentro de si um coração onde não há morada para Jesus. E antes que vocês estejam imaginando que eu estou querendo fazer algum tipo de juízo de valor, não. Porque nós precisamos nos colocar nas posições de todos e compreender que o Pai é de amor. Que nós estamos aqui para sermos os trabalhadores do bem. E que todos estamos aprendendo. Todos somos aprendizes. E quanto mais humildes e mais dedicados, mais facilmente nós vamos identificar as nossas mazelas para que nós possamos ressignificar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque este Pai é de acolhimento, esse Pai é de amor, ele não é de julgamento.
Meus irmãos, foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Essa foi nossa contribuição para o Divulgar.net. Agradecemos ao nosso amigo Amaral pelas reflexões do capítulo 72, que traz como título Não às Palavras. Precisamos ter cuidado com as palavras, né? Como usamos as palavras, aquelas palavras que conseguimos traduzir, né? Porque a palavra dita ela não retorna. Portanto, cuidado com o que dizemos para os outros. Agradecemos mais uma vez o nosso amigo Amaral e pedimos que Jesus derrame bênçãos e paz na vida de todos os nossos ouvintes e seguidores. Convidamos você para se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar doutrina espírita e conheça toda a nossa programação. Paz a todos.